Olá, tudo bem? Eu sou Natália Engel. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje nós chegamos no quinto bloco da série das 5 almofadas que eu vou montar, das 5 capas de almofadas que eu vou montar essa semana. Então, por esses dias, para quem não viu, cada dia eu apresentei um bloco. Na realidade, o primeiro dia foi um bloco, o segundo dia foram 2 blocos, certo? Ontem mais um e hoje é o quinto bloco, que é esse aqui. Bonito, né? Ele é um bloco um pouco mais trabalhoso, não é difícil, inclusive ele tem técnica que teve no bloco passado também, que é o voo do ganso. Mas é só prestar bastante atenção, fazer tudo do jeitinho que eu tô explicando aqui para vocês, que dá tudo certo. É isso aí, o vídeo vem aí, espero que gostem e até o nosso próximo vídeo. Para esse bloco nós vamos precisar do floral, um quadrado de 11,5 por 11,5 e uma faixa de 4 por 32. Porém, essa faixa que seria de 32, eu gosto de cortar um pouco maior. Depois, ao longo do vídeo, vocês vão entender por quê. Às vezes a gente tem que ir refilando. Então, corta aí com uns 2 centímetros maior ou uns 3, que fica melhor. A medida exata seria de 32, mas eu gosto de cortar com 34, 35. A largura é 4 centímetros, ok? Do verde, 4 retângulos de 4 retângulos de 4 por 11,5. Do marrom, 4 quadrados de 7,5 por 7,5 e 4 retângulos de 6,5 por 11,5. Agora do neutro. Do neutro também vai precisar de uma faixa de 4 por 32. É o mesmo caso. Tá vendo que aqui até tá um pouco diferente a largura, porque eu cortei aleatório, cortei mais que 32, porque 32 seria a medida exata. Eu gosto de cortar um pouco mais para poder refilar, certo? Do neutro ainda, 4 retângulos, 4 de 4 centímetros de largura por 11,5. Então, são 4 peças de 4 de largura por 11,5. 12 quadrados de 6,5 por 6,5 e 4 quadrados de 7,5 por 7,5. Esse é o material para a construção do bloco. Depois do bloco construído, eu vou decidir se eu coloco faixas ou não. Mas, como eu já falei em outros vídeos, as faixas eu gosto de cortar contínuas, faixas contínuas, e vou utilizando no bloco a quantidade necessária. Então, esse é o material para o bloco. Vamos começar por emendar essas 2 faixas. Lembra que eram aquelas de 4 por 32? Porém, cortei a mais que 32 para poder refilar. Então, primeira coisa, passar uma costura nessas faixas aqui, emendando. As faixas estão emendadas. Agora eu vou cortar. Eu refilo primeiro essa ponta aqui e vou cortar 8 pedaços de 4 centímetros de largura. Aqui, cortar 8. Cortados
os 8 retângulos, né? Esses conjuntinhos de faixas, cortados 8, nós vamos emendar de 2 em 2, invertendo as cores, assim. Passar uma costura em cada um desses joguinhos aqui e reservar. Costurados, agora reservar. Agora pegar os 4 retângulos verdes e os 4 do neutro e costurar de 2 em 2, assim, e reservar. Bom, acabei de costurar os 4 retângulos, né? Falei que era para reservar, mas não é para reservar não, nós já vamos usar já. Então, eu peguei o quadrado do floral, né? Posicionei aqui, os 4 retângulos em volta dele. Note que a parte verde que está em contato com o floral, ok? Não é para pôr assim, não. É assim, o verde em contato com o floral, certo? E aqueles 4 quadradinhos, aqueles 4 joguinhos que a gente fez de quadradinhos, também posicionados, notem que é a parte do neutro que vai ficar aqui de bico com o floral, ó. Ok? Aqui. Isso é para dar o efeito depois que nós vamos querer, na estrela. Então, é isso. Nessa posição. Agora, o que é fazer? Emendar por carreiras. Então, primeiro passa uma costura aqui e aqui, fez essa. Depois, emenda aqui e aqui, fez essa. A costura aqui e aqui, fez essa. Aí depois é unir as carreiras. Essa daqui com essa do meio e essa de fora aqui. Nessa estrela também vai ter a técnica do Flying Geese ou voo do ganso. Então, nós vamos fazer da mesma maneira que foi feito no outro vídeo, no vídeo passado. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá, mas eu vou explicar aqui de novo. Então, nós vamos pegar os 4 retângulos do marrom e os 8 quadradinhos de 6,5 por 6,5. Já risquei todos a diagonal de ponta a ponta, certo? E uma nesse sentido e outra nesse. Aliás, já posicionei dessa maneira, como está aqui. Então, eu vou começar primeiro pela minha direita aqui, posicionando cada quadradinho aqui, alinhar tudo certinho, ponta com ponta, tudo bonitinho. Aqui eu só tô colocando mais ou menos. Aí eu alinho bem certinho e venho passando uma costura em cima dessa risca, dessa diagonal que eu risquei, ok? Já passei a costura e já bati a ferro aqui, já passei a ferro. Porque aqui, ó, eu já vim, levei, olha, ele tava aberto assim, né? Passei a costura, agora eu levo essa ponta com essa, confiro se tá batendo tudo certinho e já passei a ferro aqui, já vinquei tudo certinho nessa posição. Só depois de feito isso, conferido se tá tudo ok, ponta com ponta, tudo certinho, se a costura não ficou torta, se ficou, desmancha e faz de novo, porque tem que bater aqui, essas pontas aqui. Aí, só depois disso, eu abro de novo, um por um, e corto aqui, deixando uma margem de costura boa. Eu não gosto de deixar margem de costura muito estreita. Eu já gosto aqui de deixar uma margem de costura não, desculpa. Eu não gosto de tirar esse excesso, essa ponta aqui, cortando muito próximo aqui da costura.
ficar aqui um pedacinho pequeno, porque eu acho que isso não tira a estabilidade da costura aqui, dessa célula, vamos dizer assim, desse pedacinho do bloco. Então eu já gosto, é uma coisa que eu notei ao longo do tempo, dos trabalhos que eu fui fazendo e de casos de alunas também. Quem cortava muito próximo aqui da costura desestabiliza esse trabalho, esse voo do ganso aqui, essa diagonal, porque aqui, né, essa diagonal ela tá no sentido, ela não tá, já o próprio nome já diz, já é uma diagonal, então ela tá passando meio de lado aqui no sentido do fio do tecido, ok? Então eu acho que quando deixo uma folga maior aqui, corta maior, eu gosto de fazer assim, fica melhor, não entorta o trabalho depois aqui. Então essa é só mais uma dica, ok? Então é isso, agora eu vou retirar esse excesso aqui. Depois que eu fizer isso, cortar esse excesso, eu já venho colocando os outros, alinhando tudo certinho aqui. Passar a costura em cima da diagonal e fazer o mesmo processo. Levar lá, conferir ponta com ponta, passar e só depois também retirar o excesso. Mas isso aqui, essa segunda parte aqui do voo do ganso, eu só vou fazer depois de agora retirar esse excesso aqui. Então, retirou esse excesso, já vem e coloco aqui e vou fazer todo o processo de novo do lado de cá. Sempre lembrando que as diagonais têm que estar convergindo para um mesmo ponto, ou seja, formando um V. É assim que elas devem estar posicionadas. Concluído os flying geese ou voo do ganso, vou reservar. Agora eu vou pegar aqueles 4 quadrados marrons de 7,5 por 7,5 e os 4 do neutro também de 7,5 por 7,5. No neutro, do lado do avesso, o neutro está aqui com o avesso para cima. O marrom está com o direito para cima, aqui. Então, no avesso do neutro, eu já marquei uma diagonal de ponta a ponta em cada um e depois vim marcando essas paralelas, uma de cá e outra de lá da diagonal, ó. Em cada um deles, uma de cá e outra de cá da diagonal, com a margem de costura já colocada aqui, ok? E agora, nós vamos colocar o neutro sobre o marrom. O neutro sobre o marrom. E passar uma costura em cima de cada uma dessas paralelas que eu tracei ao lado da diagonal. Dessa vez não é em cima da diagonal, é em cima de cada uma dessas que eu risquei do lado da diagonal. Passar costura em cada uma delas, tanto de cá quanto de cá, de cada um desses quadradinhos. Passei uma costura na linha de cá e a outra na linha de cá, dessa maneira, em cada um deles, e já recortei todos e cortei o bico, assim, ó, com a tesoura mesmo, tá? Corta bem em cima da diagonal. Nossa, que tá saindo. E já tiro esse biquinho aqui. Em cada um deles.
Agora eu vou pro ferro e vou passar tombando a costura para o lado do marrom, que é a parte mais escura, ok? Tombando aqui e depois vou conferir se todos estão com 6,5 por 6,5. Se às vezes acontece do tecido dar uma abaulada ou ficar uma pontinha maior, é só refilar, conferir se tá com 6,5 por 6,5. Vou fazer isso em todos. Antes de vocês começarem a emendar, é muito importante colocar as peças na posição correta. Note que esses aqui que a gente fez, os voos do ganso, eles têm que ficar com a ponta para fora do bloco central, ó, tá para fora. Essas aqui e essas aqui, ó, tá para fora. Posiciona essas aqui em primeiro lugar, os voos do ganso, ou seja, com o V, a parte maior em marrom em contato aqui, ok? Primeiro lugar, posiciona esse, para vocês não se perderem. Depois de posicionado esses 4 voos do ganso, vocês vão posicionar esses triângulos do lado. Então, as pontas do marrom tem que estar para fora também. Ou seja, aqui tem que estar neutro com neutro, certo? Dessa maneira. Olha lá, ó, neutro com neutro, neutro com neutro, neutro com neutro, neutro com neutro. Aqui também, ó, neutro com neutro, neutro com neutro. Observando isso, tá tudo ok com essas faixas aqui do meio, onde tem o voo do ganso e tem os 2 triângulos, um de cada lado. Eu já posicionei aqui o trabalho para agora a gente começar a finalizar. Então aqui, o bloco central que a gente já tinha reservado tá aqui. Agora, como que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou emendar esses aqui, ó. Esses da lateral, vamos dizer assim, aqui, certo? Depois que eu emendei esses aqui, eu vou unir com essa aqui do meio, passando a costura aqui, certo? Essas da beirada aqui tem esse neutro aqui, então eu emendo aqui primeiro, as 3, depois venho e emendo as outras de cá. Mesma coisa na de baixo, emendo essas 3 que tem a parte marronzinha, depois emendo os neutros na ponta. Formou uma carreira aqui, uma carreira aqui e uma carreira aqui. Depois, essas 3 carreiras formadas, né, a gente vai emendar elas aqui. Chegar aqui e emendar aqui. Bloco pronto, todo costurado. Agora eu vou colocar as bordas. Lembrando que as bordas, conforme eu escolher, eu corto faixas contínuas e prego primeiro de 2 lados. No caso, pregaria primeiro aqui e aqui, refilo, depois prego as outras. Aqui está o bloco pronto. Ficou com os encaixes bem certinhos. É lógico que nem tudo é perfeito, mas o importante é que nenhuma pontinha foi comida, certo? Às vezes pode dar alguma diferençazinha assim de 1 milímetro, 2 milímetros, mas isso é aceitável porque ninguém é perfeito, não é mesmo? E aqui está o bloco, o nosso 5º bloco, o último da série das 5 capas de almofadas que eu estou fazendo. No decorrer dessa semana eu vou montar as 5 capas e eu mostro para vocês como que eu vou montar a capa. É só chegar a minha manta, porque eu tô em falta aqui com a manta.
mas vai chegar essa semana e aí eu vou montar e mostrar para vocês como que a gente monta as capas de almofada, como que eu gosto de montar, né? Porque existem várias maneiras, mas aí eu mostro tudo direitinho para vocês. Então é esse aí o 5º bloco, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.